Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Bom dia, irmã Simone, está aqui conosco. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu queria ir primeiro que ela. Não tem jeito, ninguém consegue. Ela é muito dedo rápido. Deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu me localizar aqui, que eu vou dar o bom dia para todo mundo. Dá só um minutinho, irmãos e irmãs, porque eu estou tendo que usar uma outra ferramenta aqui hoje. E eu preciso me adaptar ainda. Bom dia, então. Bom dia da Márcia Pegoraro. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Simone, um beijo. Uma outra Márcia, a Márcia Carvalho. Bom dia, Oi, Márcia. Márcia 2. Deus te abençoe. Bom dia da Maria Aline. Ó, minha tia está assistindo, pastor, tia Cecília. Opa, já aparece o nome dela aqui, né? Maria Aline também conosco. Bom e os dia. outros irmãos e irmãs também vão chegando aí. Luiz Otávio e Dona Carmen, bom dia. Dulce, bom dia. O pessoal está pedindo aí, Dona Carmen e Luiz Otávio, para vocês colocarem uma foto aí, para quem não conhece vocês, conhecer vocês, tá bom? Coloque uma fotinha aí no Facebook aí. A Dulce, irmã Dulce, graças a Deus pela sua vida, aqui também, bom dia, minha irmã. E vamos, então, dar início à nossa aula. Eu queria pedir para que você, meu irmão e minha irmã, aqui, ó, também está aqui Pastor Samuel. Bom dia, Pastor Samuel e Maria Célia. Maria Célia, bom dia. Aqui, ó, que você falou, ela chegou. Cecília, bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe aí. Que saudade. A minha cunhada preferida é com a letra M, Maria Arlete de Lima. Bom dia. Bom dia, Arlete, que Deus te abençoe. Eu queria pedir para que você, meu irmão e minha irmã, deixasse o seu registro, o seu like, o seu coraçãozinho aí, para que fique registrado a sua participação. E também aproveite esse momento introdutório para pegar a sua água, o seu café, né, para que você não precise se distrair e sair da tela para buscar as coisas. Também está conosco aqui Maria Célia e Benê. Bom dia, minha irmã. Que Deus esteja com vocês aí também. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e também sobre a vida da Priscila, que irá ministrar a nossa aula hoje. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e em volta da Tua palavra nós queremos buscar a orientação para a nossa vida nessa manhã. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que se reúne nessa manhã para, em escola dominical, buscar a orientação para o bem viver. Sim. Pedimos a tua bênção especial sobre a vida da Priscila, que irá ministrar essa aula para nós. Obrigado porque o Senhor tem ministrado ao seu coração, para que ela possa ministrar ao nosso. Que Deus, que o Senhor nos abençoe em todo esse dia, e em especial nesse momento de aula. Pedimos a tua bênção também sobre as igrejas, sobre os irmãos e irmãs que estão se reunindo nessa manhã para cultuar a ti também. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o privilégio de poder reunir como comunidade em adoração, em louvor a Ti. Obrigado Amém. Pelo dia de hoje, obrigado pelo Teu sustento, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Aqui também chegou aqui
a nossa irmã Edith, lá de São Carlos. Bom dia, irmã Edith, que Deus te abençoe aí nessa manhã, tá bom? Bom dia, bom dia. Deixa eu Tio ver. Nato está assistindo, pastor. Tio Nato, Natanael está conosco. Eduardo assistindo. A dona Neide, esposa do José Manuel também. Muca. A Fátima Mazo. Aqui está aqui a participação do Muca. Muito bem, bom dia para vocês. Eu não sei, Priscila, se você é igual a mim. Eu sou bastante interessado e gosto muito de assistir mágicas, né? Às vezes me deparo com os vídeos que aparecem na minha timeline do Facebook, ou às vezes que eu estou olhando o YouTube, buscando alguma coisa, sempre aparece um videozinho de mágicas. E eu estava vendo esses dias um mágico naqueles programas de talento, de busca de talentos, e o cara era muito bom, entendeu? E eu fico admirado com a rapidez e com a habilidade dos mágicos. E a gente olha os mágicos fazendo o seu trabalho, a gente fica assim perplexos, a gente fica vidrados naquilo, como a mágica ela cativa o nosso olhar. E eu queria dizer que a Priscila hoje vai ministrar a aula sobre um personagem bíblico que aparece uma vez só na Bíblia, ele aparece só uma vez, mas o seu aparecimento no relato bíblico é muito interessante e muito importante para o nosso aprendizado. A Priscila hoje vai falar sobre Simão, o mágico. Na Bíblia tem várias pessoas com o nome de Simão, mas esse em especial é muito importante para o nosso aprendizado. Mas, Priscila, antes de passar para você, quero aqui registrar também a participação da Leontina. Bom dia. Bom dia, Leontina. E aqui a irmã Neide. Bom Né? dia, dona Neide. Silvinha está assistindo também, viu, pastor? Silvinha Sanches. Aí. Fiquem aí até o final, né? Não saiam da aula, né? Mas permaneçam aí, tá bom? E eu queria fazer um compromisso com os irmãos e irmãs hoje. Né? Uma aula boa, a melhor aula que a gente pode ter é quando as pessoas, os alunos, interagem com os professores. Né? Uma aula participativa é a melhor aula que pode existir. E eu queria pedir para que os irmãos e irmãs, encorajar os irmãos e irmãs a colocarem aí as suas perguntas, os seus comentários, a sua participação. E eu queria afirmar o compromisso de que, se por um acaso não der tempo de comentar tudo e responder as perguntas, eu me comprometo durante a semana interagir nesse canal do Facebook, conforme os comentários dos irmãos. Se hoje não conseguir, durante a semana eu faço a reação dos comentários e perguntas que forem feitas, tá bom? Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te encorajar a participar da aula. Coloque o seu comentário, coloque a sua pergunta, a sua contribuição no assunto de hoje, tá bom? Priscila, sem mais demoras, a aula é contigo. Pastor, o senhor comentou, né, que o senhor fica assistindo, quando aparece algum feed na sua timeline, e sobre mágica, né? E o mágico, ele é uma figura muito interessante, porque para ele fazer a mágica acontecer, ele precisa de muito treino. Nós vamos encontrar alguém que já era conhecido. Simão, o mágico, era uma pessoa já de certa fama
na região de Samaria. E esta lição, ela tem uma continuidade da lição passada que eu ministrei. Então, o senhor poderia colocar já o nosso slide para o pessoal ir acompanhando, por favor? Sim. Eu só gostaria que você lembrasse que o mágico, ele é uma pessoa que precisa de muito treino para executar a mágica. Guarde isso em sua mente. Ele precisa de muito treino. Não é com uma, não é com duas ou com 3 vezes que ele alcança o êxito de realizar a mágica. E aí nós vamos ver algumas características de Simão e de sua pequena passagem no texto bíblico, mas de um fato muito curioso e muito interessante que nós vamos estudar hoje. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 8, dos versos 9 a 25. Mas eu vou voltar um pouquinho antes, porque para vocês entenderem a continuação da lição. Nós falamos na outra aula sobre Estevão. Estevão era um dos 7 diáconos que foi apedrejado por defender o evangelho. Morreu. E a partir da morte de Estevão, nós vemos uma grande dispersão dos cristãos. Começa uma perseguição muito forte. O senhor já pode pular para o segundo slide. Só um minutinho, deixa eu só arrumar aqui. Se a gente voltar lá no comecinho do capítulo 8, quem estava na morte de Estevão era Saulo, que depois vira o apóstolo Paulo. Ele consentia na morte de Estevão. Olha lá o verso 1. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E Saulo ganha carta branca dos judeus para que comece a perseguir os cristãos. A perseguição é ferrenha. A perseguição é cruel, sanguinária. Muitos são presos e são mortos, né? Então, o que acontece? Os seguidores do movimento cristão se espalham, porém os discípulos ainda permanecem juntos em Jerusalém. Esse contexto nós precisamos entender. Junto com Estevão foram nomeados outros diáconos. Filipe, que é figura central nessa história junto com Simão. Filipe é um diácono que vai para onde? Para Samaria. Lembram-se que Samaria é uma região que fica entre a Galileia e a Judéia. É uma região onde há intenso conflito ideológico entre judeus e samaritanos. Jesus já passou por essa região e Filipe sente o chamado de ir para Samaria. Ele vai para Samaria e começa a pregar. Então, se nós olharmos aí o verso 4 do capítulo 8, o verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Estou usando uma versão diferente da Bíblia, tá? Nova versão internacional do Marcos Lucado. Olhem que interessante, no verso 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Pastor, muda a tela para nós, por favor. E aí, um homem, verso 9, chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte.
observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, nós temos um Filipe chegando em Samaria, onde já havia um Simão fazendo mágica e iludindo o povo. Nós vemos um povo tendo a sua fé, a sua crença dividida entre duas vertentes. Pastor, põe o próximo slide, por favor. Nesse slide, eu quis colocar para a gente entender as diferenças entre magia, mágica e milagre. Tem pessoas que acham que é a mesma coisa, mas não é. Amados, acreditem, a mágica, ela nos engana. O milagre nos transforma. Abre aí para nós, pastor, por favor. Vamos ver as diferenças básicas entre mágica e milagre. Na mágica, o ser humano pode fazer. No milagre, só Deus pode realizar. Podemos ser usados por Deus, mas a realização é dele. A mágica é um truque, uma ilusão. O milagre é uma ação concreta de Deus. É de verdade. A mágica não muda a vida de ninguém. O milagre muda a vida das pessoas. A mágica impressiona as pessoas. Vocês viram aqui no texto bíblico, o povo estava seguindo Simão, admirado do que ele fazia. Mas o milagre é que glorifica a Deus. E aí eu fui procurar no dicionário Aurélio o significado de milagre. O milagre, olhem aí, é um feito ou ocorrência extraordinária, que não se explica pelas leis da natureza. A magia são truques para enganar e conseguir o dinheiro das pessoas. Simão enganava as pessoas e recebia dinheiro por isso. E dessa atitude de Simão surgiu um termo chamado simonia. Olhem aí, prática de vender ou tentar comprar coisas espirituais. E aí vem a grande primeira lição que nós tiramos já desse começo de estudo. As coisas espirituais não têm preço. Não podem ser vendidas, compradas ou trocadas. Nossa, eu achei que tinha outro nome. Mas é simonia, estou aprendendo agora. Mas eu achei que era nome de uma outra pessoa, mas deixa quieto. Deixa quieto. Nós não podemos nos iludir. As coisas espirituais são experiências que não dá para precificar. E hoje o que mais nós vemos é a fé, a religião sendo precificada, sendo trocada, sendo vendida. E não é isso que o Evangelho de Deus nos ensina. Não é isso que nós aprendemos na palavra. Continuando a leitura do texto bíblico, olhem o verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pastor, por favor, muda o próximo slide. Filipe, então, começa a evangelizar em Samaria. As pessoas começam a acreditar em sua pregação, em detrimento do ilusionismo de Simão, porque começa o quê? Eles começam a cair a ficha, que eles estavam sendo enganados. Filipe apresenta uma proposta de vida diferente, que não tem preço, que não precisa ser paga, que não precisa ser, como que eu diria, efêmera, né? A mágica, ela é efêmera, ela passa muito rápido. A transformação de vida que Filipe propõe através do evangelho é duradoura. Simão já era uma celebridade.
Eu acredito que ele tinha muito dinheiro. E a fama dele era tão grande que ele era conhecido como o poder de Deus. Porém, a hora que Filipe entra com a sua pregação, as pessoas começam a conhecer realmente quem é Deus, qual é o poder que Deus tem, o que Jesus pode fazer por elas, e aí elas começam a ser batizadas. Olha que interessante. No batismo, esse batismo foi um pouco diferente. Os primeiros batizados recebiam o Espírito Santo. Estes que foram batizados não receberam. Mas eu acredito que havia um propósito de Deus para isso. João e Pedro precisavam estar lá. E mais interessante ainda que nós vemos no texto bíblico, o próprio Simão, ilusionista, mágico, ouviu Filipe pregar. Acabou se convertendo. Olha lá o verso 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. E começou a fazer o quê? A acompanhar Filipe. Que estranho, né? O cara que pregava contra é batizado, crê e começa a seguir Filipe. Quantas pessoas nós conhecemos que são batizadas, começam a caminhar na fé, mas de repente desviam a rota. Vamos ver o que vai acontecer agora. Muda aí, pastor, para o próximo slide. Os apóstolos ficam sabendo. Eles estão lá em Jerusalém. Filipe está sozinho em Samaria. O que eles fazem? Vamos lá ver. Vamos lá ajudar. E eles correm para Samaria. Não sei, aqui na Bíblia não fala quantos dias de viagem foi, porque as viagens demoravam dias. Não é igual hoje que você monta no carro, no ônibus ou no avião e está ali rapidinho. Era a pé. Quem tinha um pouquinho mais de condições ia num jumento ou num cavalo, mas eram pessoas abastadas. Então essa viagem eu acho que demorou um pouco para chegar. Mas eles chegam, e aí, quando João e Pedro chegam, é que a gente vê a concretização do batismo, com a descida do Espírito Santo sobre aqueles que foram batizados. Lembremos que Jesus já tinha passado por Samaria, falei isso no começo. Ele já tinha plantado a semente do evangelho lá, quando conversou com a mulher do poço. Lembram-se disso? Também dei essa lição. A mulher do poço também foi uma disseminadora da palavra na Samaria. Mas a cabeça do povo é fraca, né? Memória curta, a gente esquece. E aquele povo começou a crer naquilo que não era de Deus. A rivalidade entre judeus e samaritanos era forte. Muitos receberam o Espírito Santo após o batismo, e aí acontece um fato que nós vamos ler agora. Vamos ver aí o verso 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Ué, Priscila, mas você acabou de falar que Simão creu na pregação de Filipe? Sim. Simão foi batizado? Sim. Mas Simão ainda não tinha entendido o real sentido do evangelho. E aí, a hora que ele vê João e Pedro impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele fala, eu quero também. Fala quanto é que eu estou comprando. Eu tenho dinheiro. Aqui vemos que Simão não havia entendido de fato que o evangelho propõe mudança de vida. Aqui nós vemos que Simão não tinha sua vida transformada. Priscila, essa questão de Simão me parece que é bastante atual nos dias de hoje. Essa é a típica atitude de pessoas que se convertem, né, de fato têm uma conversão genuína, verdadeira diante de Deus, entendem a sua situação de pecadores, pecadoras, e buscam em Deus a misericórdia, o perdão e a salvação.
mas se esquecem de dar o segundo passo, que é o entendimento do que é o reino de Deus, né? E aí nós começamos a perceber pessoas dentro das igrejas, pessoas realmente convertidas, que têm a mesma atitude de Simão, que tentam comprar as coisas de Deus, né? Isso nós vemos em grande escala na igreja moderna de hoje, né? Quando eu brinquei a questão do nome de uma pessoa, não é só uma pessoa, são várias pessoas que estão vendendo a fé, e o pior de tudo é milhares de pessoas tentando comprar a fé, comprar os benefícios de Deus. E aí a gente começa a entender e verificar por que tantas pessoas ainda falam, ainda têm o costume de falar que vão pagar o dízimo. Exatamente. Está incutido nessa afirmação, ou nessa frase, pagar o dízimo, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem perceber, mas por causa daquilo que foi ensinado, por causa de tantas coisas que a pessoa foi ouvindo durante a vida, ela, mesmo que inconscientemente, ela tem a ideia de comprar as coisas de Deus. Exato. E aí, quando eu falo que eu vou pagar o dízimo, eu estou dizendo que eu quero comprar as coisas de Deus, comprar a fé, comprar a salvação, né? E a gente precisa, nesse tempo, tentar desconstruir essa ideia de comprar para poder, de novo, construir. E aí, aproveitando que nós estamos aí ainda respirando os ares das celebrações da Reforma Protestante, a gente precisa construir novamente a ideia da graça de Deus, que nós recebemos a fé, a salvação e os benefícios do reino de Deus unicamente pela graça de Deus. Nada que a gente possa fazer, ou nada, por mais dinheiro que a gente tenha ou queira oferecer na casa de Deus, consegue comprar as coisas de Deus. A fé, a salvação e os benefícios do reino de Deus, não há dinheiro nenhum que pague isso. E Simão não entendeu isso ainda, né? Exato. E com relação a essa questão de pagar o dízimo, nós temos que, inclusive, mudar o nosso vocabulário. Eu não pago meu dízimo, eu consagro meu dízimo. O que é consagrar? É tornar santo, é tornar abençoado, é tornar dedicado a Deus. Eu consagro o meu dízimo, o meu tempo, o meu trabalho, o meu serviço. Eu consagro a minha família, os meus filhos. Simão não entendeu que ele tinha que mudar, inclusive, seu vocabulário. Olhem só a continuação do verso 18. Deem-me também deste poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Simão estava acostumado com poder. Mas a gente vai ver no decorrer dessa lição que nós não podemos querer ter poder. Nós precisamos ser serviço. Nós precisamos nos tornar servidores. Porque é isso que é a mensagem do reino de Deus. Só vai mais um pouquinho, pastor. Como Simão era uma pessoa famosa, ele achava que ele tinha que ser igual João e Pedro, que da mão dele ia sair poder. Mas ele não entendeu que João e Pedro estavam ali a serviço. Então nós precisamos, principalmente quando nós temos uma conversão na nossa vida, a conversão ela não é mudança só de fora, ela é mudança de dentro para fora. A gente muda a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes.
A conversão não é só de atitudes. A conversão não é só coração. A conversão não é só mente. É um conjunto. Jesus sempre foi claro no seu ministério. A boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio de coisas ruins, nossa boca vai proferir coisas boas? Claro que não. Se o nosso coração estiver cheio de mágoa, nós vamos conseguir falar palavras de incentivo e ânimo? Não. Então, nós temos que tomar cuidado. E os cristãos que são mais novos de igreja, muitas vezes se afastam dela ou não se entregam completamente ao serviço do Senhor, porque eles não estão maduros o suficiente. E é aí que a gente entra. É aí que os mais antigos abraçam a causa dos mais novos e ajudam os mais novos a caminhar. Eu entendo que isso é discipulado. Mais do que ter uma aula toda semana, um encontro toda semana, é você caminhar com aquela pessoa. Quanto tempo Jesus caminhou com seus discípulos? 3 anos. Não foram 3 horas, nem 3 dias, nem 3 meses. Foi um convívio intenso, 24 horas por dia. E as igrejas estão se perdendo porque não conseguem, não estão preparadas, seus fiéis não estão prontos a ajudar os recém-convertidos na caminhada. Talvez Simão não tivesse apoio. E eu imagino que Filipe, com a pregação do evangelho, estava trabalhando a todo vapor. Simão precisava de alguém que o ajudasse. Nós vamos ver mais para frente como ele foi exortado. Vejam aí o verso 20. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Gente, ele levou uma chacoalhada tão grande que eu não queria estar lá para ver. Imaginem para ele o quão duro foi essa palavra. Pode mudar, pastor, o slide. Imaginem para ele o quão difícil foi. E aqui eu coloquei uma palavra talvez muito forte. Cuidado com a tentação. Simão foi tentado. E o pior, ele caiu na tentação porque ele não estava pronto. O poder nos seduz. Não conquistamos nossos dons e talentos por méritos próprios, mas sim pela graça e misericórdia de Deus, que nos capacita para usarmos nossos dons a serviço de sua obra. Se a gente for voltar para o começo do ministério de Jesus, quem era Pedro? O que Pedro era? Pescador de peixe. E Jesus o tornou pescador de homens. Ele foi capacitado por Deus. Deus deu um talento para ele. E aí ele foi usado por Deus. Gente, se a gente estudar o livro de Atos, eu estou com a gente tem essa coleção aqui, a pastora Adi também já me emprestou. Estudem, quem quiser, depois pode falar comigo, eu empresto. Este livro é maravilhoso. Eu começo a ler ele para preparar as lições e eu não consigo parar. Quantos discípulos foram preparados por Jesus para continuar depois? Pedro é um deles. Deus nos usa na sua obra de acordo com as nossas capacidades. Deus nos usa de acordo com a nossa disposição também. Deus não vai falar para você tocar piano. Fulano, vai lá tocar piano. Se você não está preparado. É claro que temos pessoas autodidatas. Por exemplo, o irmão Cláudio do Monte Líbano. Ele aprendeu a tocar sozinho violão. Grande músico. Toquei muito tempo com ele. Muitas coisas aprendi com ele. Mas a gente vai sendo usado na obra do Senhor conforme o nosso conhecimento, conforme a nossa capacidade. Deus não dá uma carga para a gente maior do que a gente pode suportar. E tem uma outra coisa também, Priscila, que eu entendo, é que antes a gente estava falando a respeito da salvação, da fé, mas aqui, nesse versículo 20 e 21, o Filipe, né, Pedro e João,
Pedro responde a Simão a respeito do dom, né? A respeito dos dons. E aí nós precisamos entender também que o dom também é por graça de Deus, não por merecimento nosso, é por graça de Deus, e ele distribui os dons conforme a necessidade e para fins específicos, né? Ou seja, nem todo mundo é chamado para tal ministério ou para usar tal dom, né? No caso de Simão aqui, ele queria ter o mesmo ministério dos apóstolos. E Pedro responde para ele que ele não tem sorte nesse ministério. Ou seja, nós precisamos entender que Deus, ele destina cada discípulo e cada discípula para um ministério específico conforme a sua vontade, conforme a necessidade do corpo de Cristo. Então, não é porque tal pessoa tem um ministério ou participa de um ministério que eu também necessariamente tenho que participar daquele, né? De repente, Deus quer me usar em outra situação, de uma outra forma, com outro dom e num outro ministério, né? E às vezes a gente é tão teimoso que a gente não entende. A gente se fecha e simplesmente Deus não consegue agir através de nós. Exatamente. Né? Ou seja, não necessariamente eu preciso estar em evidência. Né? O problema é que, como você diz, o poder nos seduz, e junto com o poder tem a visibilidade, tem a fama, tem a questão de ficar conhecido. Nem sempre eu sou chamado para um ministério que tem uma visibilidade grande. Às vezes eu sou chamado para servir a Deus no ministério mais de, como a gente fala, de apoio, né? Exatamente. Então, a gente precisa descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E é aí, pastor, que entra a correção pedagógica dos nossos apóstolos para Simão, né? Vamos ler aí, então, os versos 22 em diante. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Muda para nós o slide, pastor, por favor. Os apóstolos são bastante pedagógicos ao ensinar Simão que no reino de Deus nada se compra ou vende. Deve haver arrependimento de sua atitude e através da oração, o caminho, né, para pedir perdão a Deus. Simão estava convencido, não convertido. Ele viu, ele se convenceu, mas ele ainda não tinha tido a mudança de vida. A mudança de vida só acontece quando existe em nós o arrependimento. Se nós não nos arrependermos das nossas atitudes, não houve mudança. É a mesma coisa que um guloso falar que a partir de amanhã vai deixar de ser guloso e na terça-feira faz tudo errado de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança radical de vida. Eu já tentei parar de comer pudim, mas eu não consigo. Aí você vai fazer uma visitinha aqui, outra ali, tem um bolo, né? Pãozinho. Como que faz? Mas isso é fato. Se nós não temos uma mudança de vida, não houve arrependimento. Por isso que no nosso culto, em nossa liturgia, existe o momento da confissão e arrependimento. É fundamental, não tem um culto que não haja esse momento. Por quê? É ali onde nós estamos em sinceridade de coração diante de Deus. E se nós realmente estamos arrependidos, não vamos fazer mais. E aí vem outro fato interessante. Olhem os versos 24. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim,
para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ao invés dele já pegar a lição dos apóstolos e já fazer, ele pede o quê? Que os apóstolos orem por ele. Ele ainda não estava pronto. Realmente ele não estava transformado. Ele não se sentiu capaz de orar. Ele teve oportunidade de mudança, mas nós não sabemos o que acontece com ele depois disso. Eu acho que ele ficou bem pensativo, pelo menos. Ele deve ter se questionado e pensado suas atitudes, mas a Bíblia não fala mais nada sobre ele. O que sabemos é que o evangelho continuou a se espalhar por onde os discípulos passavam. Verso 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Filipe ficou lá. Não fala nada de Filipe aqui. Continuando a lição, né, o verso 26, vocês vão ver Filipe falando com o eunuco. Pedro e João, o etíope, perdão. Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Eles não se calaram. Eles continuaram falando de Jesus. Filipe também. E aí nós temos algumas coisas que precisamos aprender, né? Aqui, só uma abordagem, pastor. O Muca coloca assim: e recebereis poder, e sereis minhas testemunhas. O poder do Espírito é para testemunhar os feitos de Deus. Sim, a partir do batismo e do poder do Espírito, nós estamos preparados para falar da palavra. Mas só isso é suficiente? Não. Precisamos estudar a palavra, conhecer, aprender. Achar que o batismo, que a conversão é suficiente, é uma forma muito rasa de se pensar. Nós temos que conhecer a Deus em profundidade. E não existe outra forma senão estudando a palavra. Quantos anos nós vamos para a escola? Pelo menos 9. Se você quiser fazer uma faculdade, mais 5. Se você quiser ser especialista no assunto, mais 3. Temos que estudar a vida inteira. Para termos um diploma, uma formação, por que não temos que estudar a palavra? Não é? Por que não temos que nos capacitar? Pelo contrário, para sermos testemunhas de Deus, não basta apenas sermos batizados e termos a nossa experiência de conversão. Isso é só o começo. A irmã Marciana ainda coloca assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Sejamos instrumentos em suas mãos. Irmã, vou te contar a minha experiência de fé no meu ministério de música. Eu aprendi a estudar piano clássico, que é muito diferente do que a gente executa na igreja. E a minha mãe, minha mãe e meu pai foram os meus incentivadores. Eles não me deixaram desistir. O que minha mãe fez? Ela foi na banca de revista, naquela época não tinha internet. Já faz algum tempinho, tá? Não sou velha, igual meu pai falou domingo passado, mas já faz um tempinho que eu conheço música. Então, minha mãe fez o quê? Ela comprou uma revistinha chamada Teclado, que era uma revistinha que ensinava os acordes, porque eu precisava tocar, eu só conhecia música clássica, só sabia ler partitura, então aí eu fui sozinha, com a ajuda do irmão Cláudio, que me ajudou muito. Ele me incentivou, porque eu tinha motivo para desistir de tocar. Era muito difícil para mim. E meu pai comprou um teclado para mim, e eu fui estudando em casa, estudando. E hoje eu conheço o que eu conheço e sei o que sei, porque eu também me capacitei. Deus me deu capacidade de entender e aprender, e foi sozinha. Uma outra vez que a gente conseguia ensaiar, o Cláudio falava, faz esse acorde assim, faz assado, toca essa nota aqui. Aprendi muito com o irmão Cláudio. Então, Deus também coloca anjos na nossa vida, pessoas especiais para nos ajudar na nossa caminhada. E hoje, graças a Deus, Cláudio, se ele vier na igreja hoje, nós juntar para tocar, ele fala, dá tal nota aí, e a música sai. Então, eu sou muito grata a Deus.
porque ele me capacitou. Concordo com a irmã plenamente. Às vezes, eu dei um exemplo do que é meu cotidiano, minha rotina. Mas às vezes Deus está te chamando para fazer parte do ministério da oração, do ministério da visitação, da administração da igreja, da manutenção do prédio da igreja. Deus está te chamando para o ministério de comunicação, ajudar o pastor a fazer o boletim. Deus está te chamando para ir com o pastor preparar uma liturgia. Ou Deus está falando assim, o Eduardo precisa de ajuda lá no som. Espaço para todo mundo tem. E serviço não acaba mais. E aí, às vezes, a gente percebe, Priscila, também, que os ministérios na vida e missão da igreja não são apenas aparições ou feitos miraculosos, né? Ou seja, é por isso que no calendário litúrgico nós temos dois tempos bem definidos, né? O tempo comum e o tempo de festas, de celebrações mais específicos, ou seja, demonstrando que Deus age tanto na vida comum quanto nos espetáculos, né? Ou seja, os atos miraculosos de Deus acontecem, de fato, a descida do Espírito Santo ou a imposição de mãos e o batismo do Espírito Santo naqueles novos convertidos de Samaria era algo miraculoso, era algo que enchia os olhos ao ver aquilo acontecendo, e por isso encheu os olhos e a cobiça de Simão, né? Mas também Deus age no comum, no dia a dia, nas coisas triviais da vida, né? Deus usa as pessoas na missão de Deus no caminhar do dia a dia, né? Então, assim, as coisas... Deus faz grandes milagres, o que nós chamamos de grandes milagres, mas também Deus faz milagres cotidianos na vida das pessoas, na nossa própria vida, na caminhada da própria igreja, né? E eu acredito que Deus escolhe a todos. Mas eu lhes pergunto, será que todos nós escolhemos Deus? Será que todos nós estamos abertos, dispostos a essa escolha? Temos o nosso tempo para isso? Estamos animados? Estamos permitindo a ação de Deus através de nós? É um diálogo simples, na rotina. Volta um pouquinho, pastor. O que nós aprendemos, então, com essa lição que eu tentei passar para vocês? Nossos dons são ferramentas para a missão, nunca para a autopromoção, nunca. Quando a gente estiver vendo que estamos nos autopromovendo, estamos pecando. Porque a vaidade nos faz pecar. Exatamente a vaidade de Simão o fez pecar. O querer ser poderoso o fez pecar. Então, tudo que fizermos para o Senhor seja feito com coração, com dedicação, sempre em primeiro lugar para Deus. Outra lição que a gente tira desse texto. Devemos cuidar com carinho dos nossos irmãos recém-convertidos. Não estou dizendo que Filipe não cuidou de Simão. Pelo contrário, Filipe apresentou o evangelho a Simão. Nós não podemos achar que os recém-convertidos são só a responsabilidade do pastor. O pastor tem a missão de guiar a igreja, mas toda a igreja tem que se unir para ajudar o pastor. Porque o pastor é um só, para dar conta de, 100, 120 ovelhas no Jardim Primavera. Ele precisa da nossa ajuda. Uma andorinha só não faz verão. E é interessante essa questão dos recém-convertidos, Priscila, porque eu lembro do meu início de caminhada, apesar de eu ter nascido já num lar cristão, quando eu nasci meu pai já era pastor,
mas nem sempre, né, nascer num lar evangélico quer dizer que nós já nascemos cristãos convertidos e em determinado momento da vida nós precisamos também tomar a nossa decisão por continuar no reino de Deus. E eu lembro que no início da minha caminhada, quando eu era novo, quantas bobagens eu cometi, quantas coisas erradas eu falei, quantas coisas eu pensava diferente do que eu penso hoje. Tudo é uma caminhada de amadurecimento, de santificação, e às vezes a igreja não tem a paciência para cuidar dos novos convertidos, não tem a paciência de instruir os novos convertidos. Ninguém nasce sabendo de tudo, né? Então, assim, as pessoas vêm com uma carga de vivência muito grande e a igreja precisa... Por isso que é importante a igreja ter um espaço de aprendizagem. Então, a escola dominical e você vai colocar isso no próximo tópico, mas a escola dominical é fundamental, né, nesse caminhar de aprendizagem. Então, a igreja precisa ter paciência para instruir, para advertir, para ensinar o caminho do reino de Deus e daquilo que vai acontecendo no reino de Deus, né? O que eu fico mais, assim, triste, ou não diria triste, mas preocupada, como a escola dominical tem perdido a sua importância na vida das pessoas. Se é lá, porque, irmãos, o culto é fundamental, o culto faz parte da vida cristã, mas a escola dominical é onde nós tiramos dúvidas. Mas é por isso, Priscila, que nós vemos tantas pessoas, mas tantas pessoas que participam da igreja, são membros, são convertidos, mas caminham por ensinos totalmente diferentes do que a palavra de Deus ensina, justamente porque não estudam, não buscam o fundamento da palavra de Deus, mas acreditam em pregadores, aventureiros, que vão disseminando ideias completamente antibíblicas, inclusive e muito mais agora nessa pós-modernidade. Com o advento da internet, então nem se fala. Nós vemos membros de nossas igrejas acreditando em cada coisa que o pessoal vai dizendo por aí, que é, assim, absurdamente estranho à palavra de Deus. As pessoas vão acreditando nesses pregadores aí virtuais e da mídia, e esse povo tem falado tanta bobagem e as pessoas vão acreditando, vão seguindo cegamente, sem antes verificar o que a palavra de Deus está dizendo. Então, porque... Muitas igrejas não têm espaço para as crianças. Exatamente. Não pensam na formação dos cristãos desde pequeno. Irmãos, nós temos um material bom. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? É revista do professor. Eu tenho orientação para dar aula. Eu não dou aula de qualquer jeito. Eu estudo uma semana para preparar uma aula. Eu gastei 4 horas para montar um slide. E aí, sabe quantos alunos eu tenho na minha classe de juvenis? 2. Tenho 2 alunos. Os pais não estão preocupados mais em orientar seus filhos na palavra. E é na igreja, na escola dominical que começa. É lá que você pergunta, que você tira dúvida, que você conversa com o seu professor, porque às vezes você não tem abertura com o seu pastor ou não tem tempo com ele. O seu professor vai ser o seu intermediário. Às vezes você não consegue falar de um assunto com o seu pai, com a sua mãe. Gente, nós temos assunto para todas as idades. A nossa igreja investe em material. Eu conheço igrejas por aí que não sabem o que é escola dominical, que só sabem fazer culto.
E que o louvor do culto dura 1 hora. Não é assim. E sejamos sinceros também, né, Priscila? Sejamos sinceros e sinceras. Não estamos dizendo que a nossa igreja é perfeita, não estamos dizendo que nós somos perfeitos, nós também erramos, temos os nossos defeitos e as nossas limitações, mas estamos à procura, né? Estamos tentando descobrir, através do estudo da palavra de Deus, descobrir qual é a vontade de Deus, qual é a melhor forma, né? Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Irmãos, aqui fica o meu, acho que eu posso dizer o meu apelo, o meu clamor ao Senhor. Não desista da escola dominical. Em breve ela vai voltar também, presencialmente. Vamos dar um jeito de transmitir a aula online para você que não pode sair, também assistir. Mas não abandone a escola dominical. Olha, nós estamos num dilema. A minha mãe, a professora das crianças é a minha mãe. E a minha mãe é um grupo de risco. Se voltarmos, quem está disposto a ajudar com as crianças? Nós chegamos a um ponto onde falta, não é recurso material. A igreja tem o dinheiro para comprar. Falta recurso humano. Falta disposição humana. Falta amor à obra. Eu fico triste de ver uma escola dominical com 12 pessoas, 20 pessoas. Quando eu era pequena, lá na igreja central, uma vez por ano a gente fazia uma foto da escola dominical. E eram mais de 200 pessoas. Onde essas pessoas estão? Dormindo, preparando almoço. Compra um frango assado, faz um arroz, uma salada. Isso é um almoço delicioso. Mas fica mais perto de Deus. Já está tão difícil com essa pandemia, da gente poder se encontrar. Acho que as pessoas estão mais distantes de Deus agora do que antes. Leia para o seu filho, para sua filha. Precisa de indicação de material, a gente indica. Tem material lá na igreja. Mas não abandona a escola dominical. Simão precisava estudar mais. Ele teve uma conversão muito superficial. Tanto que, acho que se ele tivesse se convertido de verdade, a história dele teria continuidade. Que a gente não seja uma história que foi rapidinha, mas que a nossa vida seja uma vida marcante, através da ação de Deus, usando a nossa vida como ferramenta na sua obra. Estamos aqui a serviço. Estamos aqui a trabalho. Não estamos aqui para receber, e sim para dar. Dar amor, dar carinho, dar compreensão, dar ensinamento. Mas para fazer isso, nós precisamos conhecer a palavra. Que Deus nos abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso e domingo que vem tem mais. É isso aí, Priscila. Graças a Deus por essa aula e nós aprendemos bastante. Eu acho que 2 lições ficam muito fortes para nós através dessa história de Simão, o mágico, né? A primeira é que as coisas de Deus não são compradas. Não adianta a gente querer pagar nada para Deus. Tudo é pela graça de Deus, né? Não há dinheiro que compre as coisas, a fé, não há dinheiro que compre a salvação e não há dinheiro que compre ministério, dom, poder, qualquer coisa que nós queiremos da parte de Deus. Tudo é por meio da graça mediante a fé. Não tem como. E a segunda é que, a partir do recebimento do dom que Deus nos dá, pela sua graça, nós devemos usar com fins proveitosos
e para o crescimento do corpo de Cristo, e não para o nosso próprio benefício, para a nossa autopromoção, para termos visibilidades. Toda vez que nós acabamos por perceber que estamos sendo estrelas na vida e missão da igreja, algo está errado. Né? Algo está errado. Nós não temos o direito de tirar a proeminência de Deus. Né? Os dons que recebemos de Deus é para o enriquecimento, crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo. E nunca para a nossa autopromoção, nunca para a nossa visibilidade ou para nos tornarmos mais conhecidos. Simão tentou, de fato, fazer a coisa da maneira errada e foi advertido, corrigido pelos apóstolos. Né? Precisamos, quando descobrirmos essa atitude em nossa vida, precisamos, de fato, de arrependimento. Arrependimento e buscar conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Tá bom? Verdade. E aí, meus irmãos e irmãs, durante a semana eu reajo aos comentários que foram postos aqui, tá bom? Só quero registrar, então, a participação da irmã Raquel, lá de Rio Preto, também da irmã Leda e do pastor Rubens, estão aqui conosco. Oremos pela vida do pastor Rubens. Essa semana e a semana passada ele não passou muito bem, mas oremos pela sua vida, estejamos em oração pela vida do pastor Rubens, tá bom? E também aqui conosco a irmã Zezé Gonzaga. Bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe aí na onde você está também, na sua casa e com a sua família, tá bom? Creio que a nossa aula foi extremamente produtiva. Olha só o que a Maria Célia colocou, aula maravilhosa, abençoada, e realmente, irmã, a gente procura fazer o melhor, tá bom? Priscila, já estamos com o nosso horário avançado, e eu queria te convidar para que você fizesse a oração de encerramento, agradecendo a Deus por esse tempo, e agradecer a Deus também pelo almoço que vamos ter daqui a pouco. E eu queria deixar aqui o convite para o nosso culto às 18 horas, tá bom, irmãos e irmãs? Hoje temos o encontro marcado com Deus e com os nossos irmãos e irmãs às 18 horas. Desde domingo passado, o nosso culto está sendo transmitido, continua sendo transmitido pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube, mas também agora de forma presencial. Né? Então, se você, meu irmão e minha irmã, quiser e se sentir seguro, à vontade, para participar do culto de forma presencial, pode vir, que você será muito bem recebido, com todos os protocolos de segurança que nós podemos oferecer, tá bom? Também aqui, ó, a participação da Adriana Maria. Bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe com a sua família também. Priscila, encerre esta aula com a oração. Sim, Jesus, na tua presença nos colocamos para agradecer por mais este tempo de estudo da tua palavra, agradecer porque o Senhor tem falado aos nossos corações, às nossas mentes. Podemos aprender, Senhor, com a lição de Simão, que a tua palavra não tem preço, ó Deus. Que a tua palavra é inegociável, Pai. Que a tua palavra nos traz vida, nos traz transformação. Que a tua palavra é genuína, é verdadeira. Pedimos, Senhor, que o Senhor não nos deixe iludir pelas tentações, pela vaidade, pelo poder, mas que o Senhor deixe a nossa fé fluir, nossa fé aumentar em Ti,
nós estarmos sempre dispostos a te servir, prontos para o teu trabalho, prontos a testemunhar, Senhor, o que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, nós te agradecemos grandemente, porque o Senhor tem nos protegido, nos guardado, o Senhor tem abençoado a tua igreja, que nós continuemos a nos reunir, ó Pai, em escola dominical, em culto, em estudo bíblico, ó Deus, que as nossas atividades possam muito em breve voltar ao normal, Senhor. Aos irmãos enfermos, nós clamamos a tua misericórdia, a tua cura, que eles possam se restabelecer. E principalmente oramos pelo nosso querido pastor Rubens, oro também pelos meus pais, pelo meu avô, Senhor, pela minha sogra que fez a cirurgia da catarata e o Senhor foi maravilhoso e ela já está se recuperando, ó Deus. Obrigado, Senhor. Lembro também, ó Deus, do pai da Simone, do seu José. Que o Senhor esteja com a vida dele, abençoando o seu tratamento. Ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos arrependemos, Senhor, daquilo que cometemos e que te aborrece. E clamamos a tua misericórdia sobre nós. Abençoa-nos agora neste momento de almoço, onde desfrutaremos da comida junto com a nossa família. Que não nos falte o alimento, que não nos falte, Senhor, a união e o amor. Em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Amém. Amém.